né? Isaías 44:6, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2:8, disse Jesus, essas coisas diz o primeiro e o último. Quantos primeiros e últimos existem? Deu para ouvir aí essa pergunta. O pastor César Cavalcante cita Isaías 44:6, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. E depois cita lá o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 1, onde o próprio Jesus se apresenta dizendo que é o primeiro e o último, e eles fazem para os trinitários, hein, meu amigo Michael Knight? Isso mesmo, é interessante que na hora que ele fala bem assim, ele faz a pergunta, né, para o Marcelo Tafona, ele fala bem assim, quantos primeiros e últimos existem? Mas olha que interessante, porque essa pergunta, ela caberia bem um unicista fazendo, né, porque nós cremos que é só um que é o primeiro e o último. Na Trindade, eu voltaria essa pergunta, se o Atafona ele fala assim para o César, assim, ó, então eu volto a pergunta para você, quantos primeiro e último existem? Porque se o Yahvé que está falando ali é o primeiro e o último, né, já abriu a porta e fechou a porta. Como é que teria outra pessoa que também seria o primeiro e o último? Porque aí na doutrina da Trindade você tem 3 pessoas, as 3 seriam o primeiro e o último, né? O Espírito Santo tira fora porque não tem nenhum versículo falando que ele é o primeiro e o último, né? Mas ele citou 2 versículos, um se aplicando a Jesus e um se aplicando a Yahvé. Então na Trindade também é politeísmo, você está entendendo? Então o César Cavalcante, ele atinou para essa questão aí, ó, que a pergunta na doutrina trinitária fica sem lógica, porque essa ideia dele ser um porque são da mesma substância, isso é antibíblico, isso não existe. Inclusive, eu até fiz um vídeo aqui mostrando aqui, onde aquele professor Carlos Augusto Vailate, ele fala que a doutrina trinitária ela não procede das escrituras sagradas, ela é algo construído pós-escritura, entendeu? Ele fala que essa ideia veio de Tertuliano, e ela foi sendo desenvolvida. Então, você vê que não é da escritura. É por isso que eu gosto... Desculpa te interromper, eu debati mês passado lá também com o pastor Denilson Lima, da Bahia, você falou a mesma coisa, que a Trindade não é um preceito bíblico. Ou seja, não era filológica, né, que ele falou, não né? Era filológica e também não era um preceito. Ou seja, não era nem fiel às escrituras e nem lógica. Pois é, e ele usou as palavras, não é uma doutrina, quer dizer, os próprios trinitários, como o Carlos Augusto Vailate também falando, e esse pastor que debateu comigo, esse teólogo, também falando que não é um preceito. Se eu sou trinitário, se eu sou um assembleano, se eu sou eu já ia ficar com a pulga atrás, já ia falar, a própria autoridades, né, assumindo que não é um preceito bíblico, né? Fechou, Ronaldo. E aí, Joaquim, você pode ver aí, ó, o próprio César Cavalcante, um trinitariano, falando com o TJ e falou quantos primeiros e últimos tem? É a pergunta que eu faço para ti. Se Isaías 44, verso 6, o Jeová fala, eu sou o primeiro e o último. Em Apocalipse 1:17, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, só pode estar falando da mesma pessoa. Então, Jesus é o Pai, irmão. Não tem como negar isso aqui à luz das Escrituras. Ei, como é que tu me sai dessa? Responde aí para nós. Quantos primeiros e últimos tem? Lembrando que a Trindade crê em 3, né? Pessoas distintas. Responde para nós. Pronto. Muito bem, pastor Joaquim de Andrade, você vai ter aí seus 5 minutos, né, para você poder fazer a sua exposição. Fica à vontade, pode começar. É muito bom você pegar texto fora do contexto, é muito bom você pegar cortes isolados daquilo que o camarada disse, citando até o Carlos Vailate, meu amigo Vailate, que ele nega a Trindade. Por favor, não façam isso, não sejam desonestos, vocês estão sendo desonestos, esta é a grande verdade. Mas é bom eu ouvir isso, né? Porque está todo mundo ouvindo, todo mundo assistindo, né? E muitos vão depois pegar isso para analisar melhor. Bom, eu quero definir primeiro a Trindade. É muito importante eu definir, apesar de eu já fiz isso várias vezes para o Jonatas, mas tem pessoas aí que provavelmente ainda não ouviram
o que nós cremos sobre a doutrina da Trindade. Então, eu vou definir a Trindade porque até muitos cristãos, infelizmente, Jonatas, se perdem nesse quesito aí. A verdade é essa, muitos crentes não sabem o que creem, não sabem por que creem, não sabem defender o que eles creem. Então, nós entendemos o seguinte, por Trindade, nós não queremos dizer aí que acreditamos em 3 deuses, não. Isaías 43:10, você citou aí, Jonatas. Por favor, há somente um só Deus. Vamos deixar claro para todos os nossos ouvintes aí. Então, nós entendemos que há somente um só Deus. Então, quando a gente diz que há um só Deus, nós queremos dizer que na divindade, neste único Deus, há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode até parecer paradoxo aí, né? Mas Deus é 3 e 1 simultaneamente. Muitos não entendem isso, mas é isso que nós acreditamos. A gente precisa fazer distinção aí entre o termo pessoa e natureza. Então, as pessoas em Deus são 3, mas uma só natureza, que consiste em onipotência, onisciência, onipresença. Por isso que há só um alfa e ômega. Esse um alfa e ômega é Deus. E aí é interessante porque a gente poderia citar, eu até uso, né, alguns exemplos, mas eu vou citar isso por causa das pessoas que estão aí participando da nossa live, do nosso debate. Por exemplo, você já ouviu falar no triângulo equilátero. Então, o triângulo ele é indivisível, assim como Deus. Eu estou aqui usando uma analogia humana para compreender alguém que é infinito, alguém que é ilimitado. Mas vamos tentar dar essa explicaçãozinha aí para o irmãozinho que não tem teologia, para o irmãozinho que não tem muito estudo, não conhece muito teologia, né? Mas o triângulo ele é indivisível, assim como Deus, simbolizado aí por toda a figura. Então, eu diria que cada lado é distinto, que é um triângulo equilátero. 3 paralelas juntas que formam o triângulo equilátero. Então, cada lado é distinto do outro, contudo, formam aí a mesma figura, que só existe com os 3 lados. Se você pegar as 3 paralelas separadas, não é um triângulo equilátero. Mas se você pegar as 3 paralelas juntas, elas formam um triângulo equilátero. Assim, tomando essa analogia, o pai não é o filho. Por sua vez,